Deixa eu trazer ele toda segunda aqui com a gente, o James Gulbranson, chegando aqui conosco, CIO da NC Capital. James, seja muito bem-vindo, boa semana para você. Muito obrigado, é sempre um prazer estar com vocês. E mais uma vez temos uma semana em que tem muitas notícias, muitos eventos importantes. Então, boa semana para você também. Obrigado por ter me convidado mais uma vez. Imagina, sempre aqui, muito prazer para a gente. James, são vários pontos, como você bem colocou, né? Nessa semana eu ainda vou falar sobre a questão dos bancos, Credit Suisse, mas acho que ficar aqui, né, trazer agora para a nossa abertura da nossa conversa, este assunto dessa semana, a gente tem a super quarta decisão do Fed, principalmente, acho que o mercado fica ali de olho em relação aos juros, né, tentando entender estes passos. Você acredita que o Fed deve considerar, né, uma pausa nos juros após essas notícias recentes, ou você está naquele time ali, né, do CIMI Group que acredita que não deve ter ali uma alta realmente na taxa de juros, olhar mais para a economia, né, tentar trazer a inflação realmente para a meta é o ponto principal, ou tomar cuidado na hora de puxar essa corda, principalmente em relação ao setor bancário aí, que acabou trazendo, né, uma situação bem delicada aí nos últimos dias? Bom, eu acho que o Fed provavelmente vai aumentar juros, mas não por 50 basis points. Vai aumentar 25 basis points e vai sinalizar que acabou esse ciclo de alta de juros, e vou explicar por quê. O que está acontecendo com esses bancos? Credit Suisse, Silicon Valley Bank, Signature, First Republic, etc. Especialmente os bancos regionais. Esses bancos regionais nos Estados Unidos são muito expostos em empréstimos hipotecários, ok? Porque, assim, a cultura americana é muito baseada, assim, a base financeira, a familiar, é muito, tem muita ligação com sua casa, o valor imobiliário da família. Então, quase todas as famílias americanas têm e dependem de empréstimo hipotecário. E esses bancos regionais, eles emitem muito empréstimo, tá? E então, por isso que o que aconteceu com Silicon Valley Bank é que ele teve perdas reais? Não, ele teve perdas na marca, assim, que não foram marcados ao mercado. E o que aconteceu? O mercado, assim, quem tinha dinheiro lá, talvez ainda tem, viu que, poxa, ok, se tivesse que marcar ao mercado o patrimônio, o valor desses empréstimos, aí o banco não teria patrimônio. Então, todo mundo foi lá, teve uma corrida lá no banco e sacou dinheiro. Ok, que aconteceu em mais dois bancos, e Credit Suisse agora está sofrendo esse mesmo efeito. É um efeito psicológico, ok? O setor financeiro americano, o sistema bancário americano, não está nem quase com os mesmos problemas de 2008. O que está preocupando hoje em dia é o efeito desse ciclo de alta de juros nos balanços que não nos balanços dos bancos nos Estados Unidos, que não tem que marcar ao mercado o valor dos empréstimos, principalmente hipotecários, e aí não é um pânico baseado em perdas reais, é um pânico baseado em medo. Então, eu acho que o Fed reconhece a importância de mostrar que está presente para ajudar a economia, especialmente nesse momento muito sensível. Então, vai aumentar juros, porque já sinalizou que iria. Eu acho que não vai de 50 basis points. Eu sou muito crítico do Fed, mas se aumentar 50 basis points, eu acho que vai criar um problema. Eu acho, de 25 basis points, vai sinalizar que acabou. Eu acho que
o governo americano tem que sinalizar que vai garantir os depósitos em bancos regionais também, senão esse efeito psicológico pode continuar a espalhar e criar mais problemas. James, vou trazer aqui para a nossa conversa Vandique Silveira, que está conosco também, para abordar a visão dele. Vandique, dilema aí para os bancos centrais, né? Ou cortar juros, sugerindo aí, né? Surgindo por conta dessa crise bancária especificamente, mas pelo que a gente vê, igual Christine Lagarde, parece que os países não vão aí abrir mão de tentar reduzir a inflação em primeiro lugar, mas por um outro lado também tem toda uma expectativa que subindo juros, essa crise principalmente aí, né, pode acabar causando grande restrição a crédito. Qual que é a sua visão em relação aos passos do Fed para esta semana? Bom dia, James. Como é que você está? Espero que muito bem. Obrigado, Paula, pela pergunta. Eu acredito que o Fed tome uma decisão de continuar o processo de aumento de taxa de juros, porque a inflação continua muito elevada nos Estados Unidos. Provavelmente vai reduzir o ritmo, como o próprio James apontou, ao invés de 50 business points, a gente está falando em 25, quer dizer, cortar pela metade o modelo de acréscimos, tá certo? Então eu imagino que chegue ao 0,25, isso faz sentido. No entanto, eu não acredito que o Fed pare e sinalize que acabou o processo de arroxo monetário. Por quê? Porque a inflação continua muito alta, existe o risco das hipotecas, sim, esse não é um risco, o James apontou muito bem. O mercado hipotecário americano é completamente diferente do brasileiro. Tá? Nós estamos falando de um país que tem uma grande penetração de home ownership, né? Que as pessoas que residem no imóvel são donas do imóvel, mas elas são donas através de um processo hipotecário e existe um mercado secundário de produtos derivativos que vêm dessas hipotecas que são tradeados no mercado norte-americano. Então é bem diferente do que acontece aqui. O problema com o SVB, o Silicon Valley Bank, foi exatamente esse ponto. Eles, entre alguns ativos mais rentáveis durante a época de taxa de juros, aliás, até a época de taxa de juros negativa ainda está em vigência, né? Nos Estados Unidos, a taxa de juros, na Europa a mesma coisa, são taxas de juros negativas. Mas quando a gente tinha taxas de juros zero, taxa nominal de juros zero ou até mesmo negativa, o que aconteceu foi que o Silicon Valley Bank começou a mostrar que não tinha rentabilidade sobre o seu patrimônio. Então começou a ser pressionado por os acionistas do banco e eles tomaram uma decisão, o banco tomou uma decisão pouco prudente de tomar posições em alguns tipos de títulos, principalmente os títulos hipotecários, né, o Mortgage-Backed Securities, de 10 anos ou mais. E houve um descasamento. Essa é a grande diferença de 2023 e 2008. 2028, as mortgages, as hipotecas e outros títulos de crédito foram dadas às pessoas que não tinham capacidade, condições de honrar suas dívidas. Esse dinheiro evaporou. No caso atual, esse dinheiro existe, ele não evaporou. Só que existe uma maturidade desses títulos que está em descasamento com a maturidade do depositário. Quem deposita tem liquidez diária. Você pode ir lá buscar a hora que você quiser o dinheiro que você depositou. Dependendo da quantidade, você avisa e o banco tem que se virar para apresentar aquela quantidade de dinheiro. O que aconteceu nesse caso foi exatamente isso. Houve um rumor que o banco não teria como honrar a posição de saque imediato por parte dos depositários. Então, essas pessoas correram ao banco para tirar o seu dinheiro. E isso ocasionou a quebra do SVB. No entanto, o SVB tinha dinheiro, o dinheiro que havia sido depositado, grande quantidade de dinheiro, principalmente de fundos de private equity ou de venture capital, que depositavam o dinheiro no SVB para empresas do Vale do Silício, esse dinheiro tinha sido investido em títulos de maior maturidade, mais longa maturidade, para poder render um pouco mais. Esse foi um erro crasso e
inaceitável por parte do compliance e risk management do banco. Eu não sei onde essas pessoas estavam, o que aconteceu na cabeça delas, porque isso é uma coisa tão básica, né? A gente colocar o capital do banco numa distância tão grande do cliente do banco, que é o depositário, quer dizer, não faz sentido. O banco criou uma oportunidade para quebrar, e foi o que aconteceu. Mas o banco, o dinheiro existe. Sim, desculpa. Você deu uma pausa, eu achei que ele tivesse encerrado a fala aqui. Ô, James, entrando nessa questão justamente em relação aos bancos, né? Mas eu queria especificamente entender de vocês dois, mas começando aqui pelo James, essa compra do Credit Suisse aí pelo UBS acabou mexendo bastante com o mercado de bonds, né? A gente até abriu essa edição aqui trazendo essa desvalorização aí, cerca de 17 bilhões de dólares em títulos aí do Credit Suisse acabaram perdendo completamente o valor logo após o anúncio da transação. Queria entender de vocês dois, né? Como vocês viram essa aquisição, esse casamento forçado, como o mercado tem chamado hoje. Vocês acreditam, né, que isso deve ter efeito? É algo momentâneo dessa reação agora imediata? Ou os riscos permanecem na sua visão, James? Olha, o que o Credit Suisse fez foi quase inacreditável. A falta de compliance, falta de diligência. A gente já teve sinais. Sabemos que no ano passado, quando quebrou aquele fundo Archegos, que ninguém queria, Morgan Stanley, Goldman Sachs, etc., ninguém queria negociar com eles, só Credit Suisse. E a gente viu aqui no Brasil também Credit Suisse tem passado por momentos difíceis aqui. Até o Stuhlberger levou o fundo dele alguns anos atrás fora do banco. Eu não acho que estamos enfrentando um problema sistemático, tá? Eu acho que realmente estamos falando sobre assim, uns bancos, uns atores bem fracos que estão sofrendo as consequências do que fizeram, da falta de diligence, da falta de compliance e gestão de risco. O que eu acho que, falando um pouquinho mais sobre o Fed, ele pisou na bola bastante, né? Ele deveria ter aumentado juros muito rápido e antes que começou nesse ciclo de alta. Juros já deveriam estar onde estão. O juro futuro Fed Funds agora está em quase 5%. Isso já deveria ter acontecido no ano passado, tipo, mais ou menos um ano atrás. Mas esse é o ponto que eu acho que seja muito importante. O Fed, eu sei que o Fed utiliza a regra de Taylor. A regra de Taylor contempla desemprego e inflação, tá? E o crescimento esperado da economia, o PIB, tá? E ele tende a olhar pelo menos um ano para frente. E utilizando as estimativas hoje em dia de inflação e desemprego e crescimento do PIB, a regra de Taylor aponta a uma taxa de juros mais ou menos em 5% em março de 2024, ou seja, quase exatamente onde ela está, faltando uns 25 basis points. Então, por isso que eu acho que o que eu acho que fez muito erro no passado, com certeza. Até eu acho que nosso Banco Central também errou bastante. Nunca deveria ter baixado os juros para 2%. A gente deveria ter seguido o exemplo do México, tá? Que parou mais ou menos em 4% durante a pandemia e aí tem seguido um caminho mais responsável, mas também não está em 14%, com juro real que não é sustentável. Então, acho que, sim, essa crise, essa semana, quem é trader, essa semana é muito importante. Porque se eu estou errado, tá? Se eu estou errado, e eu erro
muitos. O nosso jogo no mercado financeiro não é para ser correto 100% das vezes. Se o Warren Buffett provavelmente acerta 56, 57% das vezes, tá? Então a minha meta é eu quero acertar 55, 54% das vezes. Mas se eu estou errado e se o Fed sinaliza que vai continuar aumentando juros, eu acho que as bolsas têm um grande problema. Eu acho que tem um grande risco de downside que a gente vai falar na semana que vem sobre uma queda relevante nas bolsas se o Fed continua sinalizando. Por quê? Porque se tiver um problema, se esses problemas de percepção do sistema bancário nos Estados Unidos continuam, aí a questão de inflação e desemprego é já uma profecia self-fulfilling, né? Que já vai se realizar uma alta de desemprego, uma queda de inflação. Então, eu acho que o Fed está muito sensível a isso, entende o impacto. Por exemplo, semana passada a gente conversou sobre um banco regional, Zions Bank, estava caindo 60% na segunda-feira passada. Eu falei sobre o impacto emocional, psicológico sobre isso, que se eu tivesse depósitos lá no banco e enxergando uma queda tão forte do papel, eu ficaria muito preocupado e provavelmente sacaria. Então, eu acho por isso que o Fed não quer criar um caos e depois ficar já criou problemas, já está sendo muito criticado. Eu acho que nesse momento ele vai se controlar, sendo correto ou não, é o que é. Bom, Vandick, quero ouvir sua opinião também em relação a esta aquisição, né, do UBS aí, em relação ao Credit Suisse, o mercado, principalmente em relação aos bondes, que acabaram caindo bastante. A gente vê a queda muito forte, daqui a pouquinho, inclusive, a Débora atualiza aqui pra gente, mas eu queria entender a sua visão, né, se você acredita, porque a princípio a gente já tinha tido uma sinalização do próprio banco lá, nacional da Suíça, em disponibilizar, né, um crédito ali de 54 bilhões de dólares, se eu não me engano, mas não foram suficientes para estancar ali, acho que essa sangria dessa preocupação em relação ao Credit Suisse. A gente sabe que em relação à credibilidade é muito complicado, né? Quebra-se ali um cristal, por isso que todo mundo fala que a confiança, né, pode ser comparada a um cristal. Quando se rompe, muito difícil de conseguir colar as peças, a recuperar, né, aquela mesma imagem, aquela confiança de antes. O mercado, né, parece que continuou colocando um pouco de peso em relação a essa crise especificamente, mesmo com o aporte. Vem aí o UBS trazendo aí, né, essa solução de compra. O mercado ainda permanece não gostando, né, desta oferta. Parece que alguns pontos ainda ficaram pesando bastante, mas os títulos ali, os bondes despencando bastante, acho que foi um ponto muito importante aí, azedando, né, acho que um pouquinho essa imagem que pudesse ser melhor recuperada com esta sinalização da compra do UBS. Eu queria entender a sua visão. Paula, eu concordo totalmente com o James. Nós não estamos numa crise de 2008, nós não temos uma crise sistêmica. O Swiss National Bank, o Banco Central da Suíça, atuou da maneira mais correta possível, que fez um casamento, ao invés de estender a mão e resgatar o banco. Eu acho que, como o próprio James falou, nós estamos em águas novas, só que a gente já conseguiu mapear essas águas novas depois da crise de 2008. Nós estamos em águas com mapas importantes. Quais são as delimitações desse mapa novo? Nós não vamos salvar bancos, como aconteceu no SVB. Nós vamos dar uma garantia a quem depositou o dinheiro lá dentro, que são os clientes do banco, para evitar que haja um furor, um pânico generalizado e que esses bancos regionais sofram saques, que vai haver uma corrida e eles possam quebrar por causa de rumores. Então isso é muito importante. Em 2008, nós tiramos da fornalha os bancos e os banqueiros. E isso criou uma polêmica enorme no mundo.
tá certo? O presidente da Merrill Lynch, com o dinheiro que foi resgatado depois da venda para o Bank of America, refez seu escritório e gastou $2 milhões no escritório. Quer dizer, houveram excessos dessa maneira, bônus que foram pagos e coisas inaceitáveis. Hoje nós estamos falando do pagador de imposto, nós estamos falando do depositário, nós estamos falando do cliente do banco. Isso estanca esse pânico, por uma vez que o dinheiro vai estar seguro. Todo tipo de depósito, inclusive além do depósito do FDIC, que é a empresa federal de depósitos, de segurança de depósitos, né? É uma empresa de seguro que garante o depósito até $250 mil. O governo americano, através do Fed e o Treasury, o Tesouro Nacional, colocaram à disposição que todos os depósitos serão honrados. Portanto, você não precisa sair correndo desesperado para quebrar mais um banco. Isso é muito importante. Então, o novo mapa dessas águas tortuosas, mas mapeado, indica que nós vamos garantir os depósitos, mas não os bancos. A Suíça fez a mesma coisa. Ela primeiro, antes de liquidar o banco, porque o banco seria liquidado, perguntou para o UBS se vocês não queriam formar um dos maiores bancos da Europa. É um banco com mais de 1,5 trilhão de dólares de patrimônio. 1,1 trilhão do UBS, mais alguma coisa como 0,4, 0,6 bi do UBS, do Credit Suisse, juntos são um banco muito forte. Então, agiram de maneira correta. Ao mesmo tempo, durante o final de semana, os 5 bancos centrais mais importantes do mundo, né, se juntaram para garantir linhas de crédito. Então, isso impede que exista A, uma corrida aos bancos, B, que o banco quebre de maneira objetiva e que as pessoas fiquem a ver navio. Quer dizer, o risco sistêmico foi evitado por essa coordenação de política entre os bancos centrais mais relevantes do mundo. Isso é muito importante e é uma novidade na execução da política monetária global. Bom, Bandic, deixa eu ir com a Débora, só para a gente atualizar o mercado. James, quero voltar aqui com você em seguida para a gente falar um pouco mais em relação à reação, principalmente, né, desta situação toda lá fora, para o nosso setor aqui bancário interno. Mas deixa eu ir primeiro com a Débora, só para a gente atualizar como que está, né, as ações neste momento, principalmente lá fora. A gente está ainda com aquela mesma queda, Débora, em relação ao Credit Suisse? Olha só, Paula, lá em Zurique a gente tem o Credit Suisse caindo 51,9%. Mais cedo essa queda era até um pouco mais forte, bateu ali na casa dos 60%, mas cai bastante, tá? As ADRs do Credit Suisse lá nos Estados Unidos, que são negociadas nos Estados Unidos, caem agora 49%. Aqui no Brasil, o setor bancário que sofreu bastante, né? Desde a história do SVB, foi bem impactado, estava caindo muito. Hoje, Paula, vai numa contramão até, está subindo aqui nesse momento. Itaúsa sobe 1,4%, Itubi 4 também está subindo, Sub 4 sobe 0,8%, Banco Bradesco aqui, BBDC 4, 0,30%, né? Então a gente tem aqui praticamente o setor inteiro, com exceção do Banco Pan, BPAC 11, que cai 2,21%, Banco Pan também vai cair 1,99%, BMG também cai, em seguida Sub 3, ou seja, eu trouxe o setor bancário todo para poder a gente entender entre bancos digitais e também os bancões, né, Paula? Mas todos aqui, praticamente todos aqui ainda estão conseguindo seguir na contramão, né? Talvez ali precificando boa parte do mercado que começa a acreditar no corte de juros ali, apesar de ser uma fatia muito pequena. Bom, hoje o setor segue aqui em alta, Paula. Bom, vamos acompanhando. Débora, vou voltar então aqui para a nossa conversa com o James e também com o Bandic para saberem, né, a visão de vocês em relação às consequências. Apesar de vocês já terem pontuado aí, né, a visão de vocês em relação a realmente não ser uma crise como se via, a gente viu na semana passada, não ser uma crise comparada a 2008, mas a gente viu na semana passada o setor aqui sofrendo bastante, apesar de hoje estar subindo, mas eu queria entender, viu? Ô James, você acredita que a gente pode ter alguma consequência, sentir também alguma consequência em relação a essa crise aqui no nosso cenário brasileiro? Não estou ouvindo, James. James, eu não sei se você está mutado. Agora sim, estou te ouvindo. Vamos lá. Agora está me ouvindo? Sim. Ok, legal. Eu sei que muitas pessoas da nossa comunidade financeira criticam muitas coisas aqui no Brasil, mas uma coisa que a gente não pode criticar é o sistema bancário brasileiro. O sistema bancário brasileiro é muito forte.
assim, a gente tem muita burocracia aqui, que não gostamos muito dessa burocracia, mas um efeito dessa tem sido a segurança que temos no sistema. Agora, então, eu não acho que sofreremos, tal como não tivemos um problema em 2008, assim, 2008, enquanto o mundo realmente estava acabando, entre aspas. Aqui no Brasil, a gente sofreu muito pouco. Sim, o mercado caiu, mas e tivemos uma recessão, mas foi uma recessão técnica. Da mesma forma, se por acaso, se essa crise continua a crescer, assim, não duvido que sim, terá um impacto na bolsa, mas no sistema bancário eu acredito que não. Agora, como vocês sabem, a gente em parceria com a Analogica, no Profit, a gente acompanha o ciclo fundamentalista de todas as empresas listadas no Brasil, e o fato é que, infelizmente, os bancos, em geral, estão num ciclo negativo. Porém, eu acho que mesmo estando num ciclo negativo, eu não acho que a gente vai sofrer uma crise, que a gente vai ter, assim, pessoas sacando dinheiro. Porém, como falamos na semana passada, e até eu estive em Porto Alegre na sexta-feira e com nossos amigos da Analogica e conversamos sobre isso, estamos num mundo novo em que antigamente, para ter uma corrida no banco, você tinha que ir para o banco tinha que estar aberto, tinha que ficar numa fila para sacar dinheiro. Hoje em dia, a gente tem aplicativos, né, nos nossos celulares para movimentar toda a quantidade de dinheiro que temos em contas bancárias. Porém, mesmo assim, eu acho que nós, então, estamos num mundo novo, mas eu acho que o sistema bancário brasileiro está numa situação bastante robusta, mesmo com retorno sobre patrimônio caindo, mas eu acho que não vamos sofrer os mesmos problemas que estamos vendo lá fora. Então, de quê? Paula, eu concordo com o James. Eu vejo o sistema bancário brasileiro como um dos mais fortes e isso é vital para o argumento. Certamente é um sistema mais... tem muito red tape, né, que a gente fala em inglês, é um sistema burocrático extremo, mas as regras prudenciais, prudential rules, baseado em Basileia III, as regras do Brasil, elas são aplicadas e administradas de uma maneira mais exígua do que quando comparada com os Estados Unidos, que é um sistema muito mais liberal de banking, mais se aproximando a um modelo, uma ideia que foi proposta nos anos 20, né, de free banking. Tem bancos regionais, inclusive até a guerra da secessão americana, bancos regionais podiam emitir a própria moeda, então existiam moedas diferentes. Voltando aqui para a vaca fria, o que eu vejo é que está acontecendo um processo evolucionário, darwiniano dentro do mercado financeiro entre os bancos que proliferaram nos Estados Unidos. Existem bancos, e não necessariamente os grandes bancos, mas existem bancos mais fortes, mais prudentes, e esses bancos vão sair vitoriosos, e existem bancos que são menos prudentes, e esses bancos vão ser consumidos e eles não vão continuar a existir. A regra de sacar o dinheiro e manter o dinheiro sacável através do Banco Central e do Tesouro Americano faz muito sentido porque propicia essa busca por bancos mais seguros e faz com que o depositário, o cliente do banco, entenda mais a respeito da qualidade daquele banco. Não olhe apenas qual que vai ser a taxa de juro que você vai pagar no meu depósito, tá certo? Que exista também essa qualidade que a gente olhe para
a instituição bancária. O mesmo deve acontecer no Brasil. A gente teve uma proliferação enorme nos últimos 10 anos de toda a sorte de banco digital, inclusive eu sou sócio de um, e isso faz com que a gente tenha mais escolhas, mas através de mais escolhas você incorre um risco grande, porque você pode não ter feito a escolha perfeita. Então a gente sabe que no Brasil, de um lado, nós temos mastodontes, Uberbanks, que são extremamente seguros, mas pagam muito mal, a remuneração no capital é muito baixa, existe uma série de outras problemáticas. Pelo outro lado, nós temos bancos que estão pagando para qualquer tipo de depósito, CDI mais 16%, está cheio de banco fazendo isso. Mas nós estamos falando de bancos que têm maiores riscos, como é o caso dos regional banks dos Estados Unidos. O investidor e o depositário tem uma obrigação de entender o que ele está fazendo com o próprio dinheiro, né? Não existe apenas o Banco Central que está por trás que vai salvar a sua pele se der tudo errado. Isso se chama moral hazard, né? Você age e não arca com as consequências da sua ação. Então, eu vejo que existe... de um lado, o governo americano, os bancos centrais do mundo falam, nós temos linhas de crédito para isso, que pode aumentar o moral hazard. Pelo outro lado, a gente também tem a necessidade de existir um equilíbrio. Por exemplo, no caso do Credit Suisse, os detentores dos bonds, AT1, esse tipo de bond, é o bond de segurança para evitar quando um banco quebra, na eventual quebra de um banco, é uma coisa difícil acontecer, principalmente um banco do tamanho e do porte de um Credit Suisse, se ele quebrar, esses detentores desse tipo de AT1 bonds, eles normalmente perdem o valor dos bonds, tá certo? Eles são uma espécie de seguro. Com isso, os detentores desses AT1 bonds foram wiped out. Eles não têm mais valor, vale zero, virou pó esses bonds. E é por isso que tem muita gente reclamando. A situação está contornada do ponto de vista de regras prudenciais, os bancos centrais vão demandar maior atenção ao compulsório dos bancos. O Banco Central no Brasil e as regras de compulsório são muito bem arquitetadas e utilizadas no Brasil, quer dizer, eu não vejo nenhuma possibilidade de haver um alastramento dessa crise bancária para o setor bancário brasileiro. O que eu vejo é que vai criar mais problema de acesso a crédito. Crédito vai ser como deve ser. O escrutínio para a liberação de crédito deve sempre ser extremamente elevado, mesmo em épocas onde você é forçado pela mão invisível dar dinheiro de presente quando as taxas são muito baixas. A mão invisível funciona dessa maneira. Por isso que existe o lado ético, moral e o lado legal da coisa, quando o governo, através do Banco Central, cria regras de prudência bancária que impedem coisas do gênero do SVB de acontecer. Quer dizer, houve uma falha de Estado, houve uma falha de regulação nos Estados Unidos, não houve uma falha de mercado. 2008 a gente teve uma falha de mercado, 2023 nós temos uma falha de governo, uma falha institucional, né? Banco Central e Tesouro Americano. E esse tipo de coisa não acontece no Brasil. Nossas regras prudenciais, por elas serem mais amarradas, tá certo? O mercado brasileiro não é tão fluido quanto o mercado americano, não é tão fluido, não. Não chega nem perto da fluidez, vamos falar o português claro. Mas, de contrapartida, essas amarras institucionais que existem previnem quebras de banco, como aconteceu nos Estados Unidos e na Europa em 2008 e agora está acontecendo de novo nos Estados Unidos e na Europa. Bom, deixa eu ir com a Débora aqui rapidinho, porque ela também tem perguntas para o James. Vamos lá, Débora. Eu quero mudar um pouquinho de setor, inclusive. A gente já falou muito bem aí sobre toda essa crise no setor bancário, viu, James? Mas eu queria que a gente pudesse
também dar uma olhada para o setor siderurgia e mineração. O que acontece? Hoje a gente tem, nos contratos futuros de Dalian agora, uma queda de 1,84%, uma queda forte. Na sexta-feira passada, a gente também via essa movimentação de queda, mas o setor aqui conseguia descolar. Por exemplo, a Vale, nesse momento aqui, está subindo 0,60. É um dos papéis ali mais importantes realmente no índice, tem o maior peso, é do setor de commodity. Eu vi que na sexta-feira, a Vale tinha conseguido pegar carona na decisão da China de reduzir o compulsório bancário em 25 pontos base, e isso tinha favorecido, né, não só a Vale, que subiu em bloco outros papéis. Hoje a Vale sobe, Bradespar está subindo, os Minas estava em alta, agora está zerando, vindo para aqui, patamar negativo agora 0,29%, mas o setor vem muito, né, sendo precificado pela China como sempre, então por isso eu queria que a gente pudesse dar uma olhada nessas companhias, a Vale principalmente, ou alguma outra que você possa acompanhar, né, para poder a gente entender o momento desse setor, viu, James, que a gente sabe que é tão interferido, né, pela China. Com certeza, o setor, depois do setor bancário, provavelmente é o setor que mais importa aqui no Brasil. Vou compartilhar minha tela aqui para mostrar como a gente está enxergando a situação fundamentalista do setor de materiais em geral. Boa, ok. Estou aqui no Anyquant, dentro do Profit, e estou utilizando a aba comparador, ok? E aqui a gente tem como adicionar todas as empresas que fazem parte. Eu fiz isso muito rápido, mas só para mostrar, adicionar lista de ativos, índices, e selecionei IMAT, que é o subíndice de empresas que são empresas de materiais. Por exemplo, Suzano, Vale, Usiminas, CSN. E a gente vê hoje em dia que, dados os resultados divulgados do quarto TRI de 2022, que o setor, em geral, se encontra numa situação ruim. Ou seja, que Vale, por exemplo, está numa situação fundamentalista em que seus fundamentos, margens, retorno sobre capital investido, estão num ciclo de que a gente chama de retração, ou seja, bateu um teto natural de lucratividade relativa aos últimos anos, e então se encontra aqui. Então, por exemplo, para analisar Vale especificamente, a gente vê que ela, e estão vendo como quão rápido a gente consegue avaliar a situação fundamentalista da Vale. Ela teve, sim, um ciclo espetacular de recuperação e expansão em 2020, 2021, e cada ciclo bom cria a possibilidade de um ciclo ruim, e ela não necessariamente está num ciclo ruim, mas está, sim, num momento mais difícil. Ok, naturalmente isso acontece, a gente já viu momentos semelhantes no passado, e a previsão nossa dentro do Anyquant é que vai piorar. Então, eu diria que mesmo com, eu acho muito importante investidores realizar simplesmente e reconhecer simplesmente que a Vale está num momento mais difícil. E a gente vê isso, a gente vê que provavelmente isso vai continuar ao longo do primeiro semestre. Talvez o segundo semestre vai ser melhor. E tem, assim, tem a possibilidade, vou aumentar aqui, só para mostrar a trajetória do setor. Tem algumas empresas que, por exemplo, esse impacto natural do ciclo não está tão grave. Por exemplo, Suzano está num momento de retração, mas que ela deveria já sair desse momento com os resultados do primeiro TRI. Usiminas, CSN, Dexco, etc., estão nessa fase, a Vale também. Então,
isso chama muito a atenção para nós aqui na NCH e também para os NQuanters, os usuários do NQuant dentro da nossa comunidade financeira aqui no Profit. Deveria chamar a atenção para ter cuidado. É um momento de ter cuidado em geral com o setor de materiais. Perfeito. James, aqui o pessoal inclusive está elogiando no nosso chat, eu estou de olho aqui inclusive no pessoal falando já, tinha gente pedindo até papéis aqui especificamente para poder dar uma olhada, mas você já olhou o setor como um todo, viu, François? Ele já saiu falando aí de todo o setor para poder você ter uma visão geral do setor. Então, James, eu quero só que você pudesse dar uma olhadinha rápida também no setor de petróleo em Petrobras, pode ser? Porque a gente também tem uma queda muito forte do petróleo e isso tem também, claro, o petróleo que tem sido impactado inclusive por causa dessa crise financeira, como são os dois setores que têm maior peso, né, significativo no nosso índice, só para a gente passar essa visão para o pessoal. Com certeza. Então, vamos analisar o setor de petróleo agora. Ok. Vou mostrar aqui no analisador a Petrobras. E eu sou texano, esse sotaque que vocês percebem é um sotaque texano, de um texano falando português, tá? Então, petróleo está no meu DNA, então eu entendo bastante esse setor. E o que a gente está enxergando nesse momento com a Petrobras é que ela completou um ciclo, assim, excepcional, caiu em retração, mas assim, não foi uma retração muito forte. Os resultados do quarto tri foram, assim, não foram ruins, não, mas sinalizaram sim que ou ela consegue reacelerar seus fundamentos ou vai entrar em desaceleração. E a nossa perspectiva quantitativa, baseado nos fundamentos, é que ela vai quase como igual a Suzano, ela vai provavelmente voltar a entrar nesse quadrante de expansão. Agora, a gente está analisando 100% os dados, ok? Os resultados de uma forma sem viés, sem tomar partido, e sabemos que sim, tem alguns fatores qualitativos que podem impactar. Claramente, esse governo tem uma filosofia totalmente diferente do governo anterior, como fazer gestão dessa empresa, então isso poderia impactar, mas por enquanto estamos enxergando um momento de pausa, tá? Não necessariamente de uma queda total e um ciclo muito difícil. A gente está vendo isso, nossos sistemas aqui, a gente está mostrando aqui no Brasil. Nossos sistemas também, porque sim, a gente faz gestão de fundos globais e a gente está enxergando, em geral, que o setor de petróleo está nessa posição aqui, que, assim, evoluiu muito bem, teve um ciclo incrível, esse ciclo pausou, estamos numa pausa agora, podem sim ter alguns efeitos exógenos nos preços de petróleo que iriam impactar bastante os resultados da Petrobras, mas por enquanto, assim, não que eu gosto de ter papéis que estão em recuperação e expansão. Eu não sou muito fã acredito muito no conceito de custo de oportunidade no mercado financeiro. Então, a situação da Petrobras hoje em dia não me anima muito mesmo com a possibilidade de voltar. Eu quero empresas que já estão aqui. Então, por isso que a gente não tem a Petrobras mais nas nossas carteiras. Mas confesso que quem gosta e adora a Petrobras e sempre fica pensando que precisa ter ela nas suas carteiras, ok, digo que não está errado não, só que tem oportunidades melhores. Perfeito. Muito obrigada, viu, James? Paula. Obrigada, Débora. James, só para a gente encerrar, então, aqui a nossa conversa, queria que você deixasse seu recadinho final para o pessoal que está acompanhando a nossa programação aqui da BMC News. Olha, gente, essa semana é muito importante, e dentro do Profit a gente tem um chat, né, em que eu e meus colegas, meus sócios, a gente está muito ativo.
entrem no chat, tem um grupo que é geral, que é gratuito para participar, porque essa semana tem Fed, essa semana tem o que acontece, já vimos, já acordamos com um dos eventos mais dramáticos da história financeira, sim, Credit Suisse, depois de 166 anos da vida dele, foi vendido por centavos, né? Então, essa semana vai ser muito importante acompanhar e estamos aqui dentro da melhor comunidade financeira do Brasil, no Enquanto, e eu estou sempre à sua disposição. Então, muito obrigado mais uma vez por ter me convidado, estou sempre, como falei, à sua disposição. A gente que agradece o seu tempo, seus esclarecimentos, conhecimento compartilhado aqui com o nosso público. James, prazer é nosso. Obrigada, até breve, até semana que vem, então. Muito obrigado. Forte abraço a você, forte abraço a todos. Obrigada.